E aí, galera, tudo certo para a prova do Enem 2020? Se você quer saber o que vai encontrar na prova, fica ligado. Depois da vinheta, o que está na prova. Pessoal, hoje eu venho trazer mais um tópico que está na prova do Enem 2020. O tópico sobre isomeria, mais um tópico do conteúdo de Química Orgânica, presente em qualquer prova de Química, em diferentes vestibulares e no Enem está presente todo ano. Então, vamos observar as características e o que está na prova do Enem 2020 sobre isomeria. Então, vamos lá. Pessoal, o que vem ser isomeria? A própria denominação iso igual, meria estrutura, ou seja, isomeria é a área da química que estuda compostos que têm a mesma fórmula molecular, mesma composição química, ou seja, quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio. Para ser isômeros tem que ter essa mesma fórmula molecular e se diferenciam em diferentes aspectos, que é o estudo de isomeria. Pode ser na estrutura do composto, na forma em que os átomos se organizaram na cadeia carbônica, na posição de um grupo funcional, de uma insaturação, ou mesmo através da posição na estrutura em 3 dimensões dos chamados ligantes. Então, para tirar todas essas dúvidas, eu trago para vocês aqui o que está na prova do Enem 2020. E, com certeza, vocês não vão ter dificuldade em resolver as questões que vão estar na prova sobre isomeria. Normalmente, cai ou uma questão envolvendo a parte de isomeria plana, ou uma questão envolvendo a parte de isomeria espacial. Então, rapidamente, a isomeria, como eu acabei de falar, ela é dividida em duas áreas, né? A isomeria plana, aonde nós vamos ter diferentes tipos de isômeros planos. Né? O primeiro deles é o chamado isômero plano de cadeia. Significa que na isomeria plana de cadeia, os compostos vão se diferenciar na classificação da cadeia. Por exemplo, eu posso ter um composto acíclico, aberto, de mesma forma molecular de um composto cíclico. Então, eles são isômeros de cadeia, porque um tem cadeia aberta e o outro tem cadeia fechada. Posso ainda, na isomeria de cadeia, ter um composto, né, de característica de cadeia normal com um outro, comparado a ele, de cadeia ramificada. Beleza? E ainda posso ter um composto de cadeia homogênea, onde entre os carbonos só tem carbonos, e um outro de cadeia heterogênea. Beleza? Um outro tipo de isomeria plana é a isomeria de função. Pela própria denominação, a diferença entre os compostos vai ser na classificação da função orgânica. Por exemplo, um pode ser da função álcool comparado a um outro de mesma forma molecular, ou seja, um isômero da função éter, álcool e éter. Posso ter um ácido carboxílico comparado a um éster, é uma outra forma. Um aldeído comparado a um outro que pertence à função cetona. Um álcool, né, comparado a um éter. Então, assim, se você tem dois compostos que são isômeros, mesma forma molecular, e a diferença entre eles é a função, um é de uma função e o outro é de outra, estamos diante de um isômero plano funcional ou de função. O terceiro tipo de isomeria plana é a isomeria de posição. Pela própria denominação, o que vai diferenciar de um composto para outro, sendo eles isômeros, é a posição. Mas posição de quê? De uma insaturação, ou seja, de uma dupla, de uma tripla. Em um, a dupla está entre o carbono 1 e 2 e na outra entre o carbono 3 e 4. Mudou a posição da insaturação, mesma forma molecular, isômeros planos de posição. Mudou a posição de um grupo funcional, de uma hidroxila, de um grupo OH, de um grupo amino, NH2. Se a diferença é na posição desses grupos, isômero de posição.
Mudou a posição de uma ramificação, você tem a cadeia principal do composto e a ramificação está no carbono 2, por exemplo, de um composto, e no outro está no carbono 3, mudou a posição da ramificação, estamos também diante de um isômero de posição. Isômero plano de posição. Beleza? E para fecharmos, esses dois tipos especiais de isômeros planos é a metameria e a tautomeria. Por que isômeros planos especiais? Porque a metameria é um tipo especial de isomeria plana de posição. Pois, professor, então quer dizer que a metameria vai mudar a posição de alguma coisa? Sim. Na metameria, a mudança da posição é de um heteroátomo. Ou seja, em um composto, um heteroátomo é aquele átomo diferente de carbono que fica entre carbonos. Estava entre 2 carbonos numa posição e no outro, esse heteroátomo mudou de posição. Isso vai ser muito comum na função éter, onde temos o oxigênio entre carbonos. Então, mudou a posição de um heteroátomo, esse tipo de isomeria é chamado de metameria. É um tipo especial de isomeria de posição, mudança de posição de heteroátomo. E a tautomeria é um tipo especial de isomeria de função. A tautomeria vai acontecer sempre com a função enol, que é o C dupla, é a hidroxila ligada a carbono de forma dupla, função enol, hidroxila, OH ligada a carbono de forma dupla. Com as funções aldeído ou com a função cetona. Então, se você tem enol em equilíbrio dinâmico, reação reversível, com aldeído, equilíbrio aldoenólico, ou enol em equilíbrio com cetona, equilíbrio tautomérico cetoenólico, você está diante da isomeria denominada plana tautomeria. Então, existe um equilíbrio aldoenólico, aldeído com enol, e cetoenólico. Muito cuidado, porque podemos sim encontrar na prova esse tipo de isomeria. Então, está na prova tautomeria, que é um caso especial de isomeria de função. Enol com aldeído ou enol com cetona. Então, essas são as possibilidades de isômeros planos. Agora, quando a gente passa para a isomeria espacial, nós dividimos a isomeria espacial em dois tipos. O primeiro deles, isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans, isômeros cis-trans, e isomeria óptica. Como estamos falando de isômeros espaciais, a gente vai ter que fazer uma identificação da estrutura do composto em relação aos chamados ligantes, a certos átomos específicos desse tipo de isomeria. A isomeria geométrica, ou cis-trans, a gente vai observar que os ligantes vão estar em planos distintos. A gente diz que existe um isômero geométrico quando, na cadeia do composto, nós temos o quê? Carbonos formando dupla ligação e esses carbonos que formam a dupla possuem ligantes diferentes em planos diferentes. Então, vamos ver como isso ocorre na isomeria geométrica. Beleza? Então, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Isômero geométrico. Certo? Também conhecido como isômero cis-trans. Se eu tenho um composto, como por exemplo, CH3 simples, C simples, H dupla, C simples, CH3 simples, H. Eu tenho no composto carbonos que formam dupla ligação. Identifico olhando para cada carbono que eles possuem
ligantes diferentes. Observe, os ligantes CH3 e hidrogênios a esse carbono são diferentes. E o outro carbono também possui ligantes diferentes. Não importa se o ligante desse carbono é igual ao do outro. Você tem que olhar para o carbono que está formando a ligação. Se os ligantes entre eles são diferentes, tanto para um carbono como para o outro, você já pode identificar esse isômero como isômero geométrico. Então, esse composto possui isomeria geométrica? Sim. Por quê? Porque se eu olho cada carbono individualmente, para esse carbono esse ligante é diferente desse, e para esse carbono esse ligante é diferente desse. Se eles possuem essas características, ele é classificado como isômero geométrico. E sendo ele um isômero geométrico, ele vai ter uma forma cis e também vai dar origem a uma forma trans. E dependendo do tipo de forma cis ou trans, eu vou ter propriedades diferentes. Que propriedades? Solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, como identificar se essa estrutura que eu escrevi aqui é a cis ou trans? Você olha agora os ligantes de um carbono e aí compara com o outro. Imagine se eu pego essa molécula e passo um plano aqui, ó, como se eu estivesse cortando a molécula logo onde estão os carbonos. Eu vou observar que esse CH3, que é igual a esse CH3, ou seja, esse ligante é igual a esse, eles estão do plano superior, estão do mesmo lado. Como identifico também que os hidrogênios, que são os ligantes desses carbonos, estão também em planos iguais. Então, toda vez que eu encontro ligantes iguais do mesmo lado do plano, essa representação nós chamamos de forma cis. Então, do jeito que eu escrevi aqui essa estrutura, eu estou escrevendo a forma geométrica ou o isômero geométrico de forma cis. E como é que ficaria a forma trans? É só escrever os ligantes que são iguais em lados opostos. Então, por exemplo, deixo o CH3 aqui para cima, o hidrogênio para baixo, e no outro carbono eu inverto. No lugar do CH3 ficar em cima, eu coloco ele embaixo e coloco o hidrogênio que está embaixo para cima. O que é que aconteceu? Para esse carbono, esse ligante CH3 ficou, se eu corto a molécula aqui, no plano superior, enquanto que esse ficou no plano inferior. E já o hidrogênio nesse carbono ficou para baixo e no outro ficou para cima, em lados transversais. Daí a denominação de estrutura do tipo trans. Então, estrutura geométrica, isômero geométrico do tipo cis, ligantes iguais do mesmo lado do plano, para cima, para baixo. E aqui em lados opostos. Como eu falei, dependendo da forma que você tem cis ou trans, você vai ter características diferentes. No caso aqui, a forma cis dá sempre característica à estrutura de forma mais apolar e transpolar. Dependendo da polaridade, eu tenho uma força de atração maior. Então, isso vai influenciar no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Beleza? Então, essas são as características de isômero geométrico. Cis, trans. Agora, e quando eu estou diante de um isômero óptico? O que é que caracteriza? Como é que eu sei que um isômero é óptico? A isomeria óptica ela é facilmente identificada devido, normalmente, na sua grande maioria, né, à presença dos isômeros ópticos do que chamamos de carbono assimétrico. Ou também chamado de carbono quiral. Então, falou na questão que está na prova, isomeria óptica, sobre carbono assimétrico ou isômero óptico, um ou outro lembra logo da isomeria óptica. Então, normalmente, quando vem questões sobre isomeria óptica, vai vir falando sobre assimetria do carbono. Então, o que vem ser um carbono assimétrico ou quiral? A denominação quiral vem de mão. Uma estrutura é óptica quando ela tem o seu carbono quiral,
que vai dar à estrutura uma assimetria. Como é que eu identifico o carbono assimétrico? Vamos pegar aqui um exemplo? Eu vou pegar aqui a estrutura do C simples, C dupla O, OH, uma carboxila. Aí aqui eu vou colocar uma hidroxila, aqui eu vou colocar um CH3 e aqui eu vou colocar um hidrogênio. O que a gente observa sempre em isômeros ópticos? A existência de um carbono formando 4 ligações, e essas ligações são com ligantes diferentes. Hidroxila é diferente de CH3, que é diferente do hidrogênio, que é diferente da carboxila. Então eu tenho estruturas ou ligantes diferentes na estrutura desse composto ligado a um carbono. Se eu tenho 4 ligantes diferentes ligados a um carbono, esse carbono que eu vou destacar aqui como carbono asterisco é um carbono quiral ou assimétrico. Nessa região existe o centro de quiralidade do composto. Então, se eu tenho um carbono assimétrico, eu tenho isômero óptico e vou ter a definição de uma quantidade de isômeros opticamente ativos e inativos. Fica ligado com a questãozinha sobre quantidade de isômeros ativos e inativos. Está na prova. Como é que eu identifico a quantidade de isômeros ativos? Isômeros ativos são isômeros que, na prática, desviam o plano da luz polarizada. São chamados enantiômeros. Esses isômeros ativos recebem nomes específicos, são isômeros de estrógenos e levógenos. E a quantidade desses isômeros obedece a essa fórmula, 2 elevado a N, onde N é a quantidade de carbonos assimétricos. Como no nosso exemplo só temos um carbono assimétrico, significa que nós temos 2 isômeros ativos. 2 elevado a 1 dá 2. Então, isômeros ativos obedecem a essa fórmula, 2 elevado a N. Que no caso, representamos na química como sendo um destrógeno, que desvia o plano da luz polarizada para a direita, ou positivamente, e um isômero levógeno, que desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Esse desvio, pessoal, ocorre através de um equipamento que é utilizado em laboratório. Então, quando a gente observa lá no equipamento onde é mostrado esse desvio, se a substância desvia é porque ela tem atividade óptica. Então, se o desvio é de X ângulo, uma diferença de ângulo positiva, ela vai desviar também negativo. O que importa para nós na teoria é a quantidade de isômeros. Se eu tenho um carbono assimétrico, eu vou ter 2 isômeros ativos. Se eu tivesse 2 carbonos assimétricos nessa estrutura, 2 ao quadrado seriam 4 ativos. Significaria que eu teria 2 estrógenos e 2 levógenos. Beleza? Além dos ativos, eu vou ter os isômeros inativos, que na prova pode ser questionado. Quantas misturas racêmicas? Misturas racêmicas é quando eu pego o destrógeno e misturo com o levógeno. De cada par de isômeros ativos, eu tenho um inativo. Ou seja, quando eu misturo aqui os enantiômeros destrógeno e levógeno, eu obtenho o que nós chamamos de mistura racêmica. Então, a quantidade de inativos vai ser sempre 2 elevado a N dividido por 2. Ou seja, a metade dos ativos. Quando eu misturo aqui, D mais L, eu obtenho o que nós chamamos de mistura racêmica ou racemado. Ok? Mistura racêmica ou racemado. Onde a mistura racêmica é o que nós chamamos de isômero opticamente inativo. Então, nesse composto, como só temos um carbono assimétrico, a fórmula é 2 elevado a N, 2 elevado a primeira vai dar 2 ativos, e a mistura de par de ativos dá origem ao isômero inativo. Então, eu tenho 2 ativos e um isômero inativo. E quem é esse isômero inativo? A mistura racêmica. Beleza, pessoal? Com certeza, vocês vão encontrar na prova isomeria. Então, tá aí a dica.
do que está na prova. Nos encontramos no próximo vídeo.